Senhora deputada, o nosso tema é a inconstitucionalidade por omissão da inexistência das autarquias locais. Para nós começarmos, gostaríamos que a deputada nos explicasse, né, o que é a inconstitucionalidade por omissão. Ora, a inconstitucionalidade por omissão. Existe inconstitucionalidade por omissão sempre que, havendo uma orientação, uma ordem, um comando da lei fundamental, ou seja, da Constituição, para que determinado regime jurídico exista, para que determinada lei exista, e não existindo essa lei, por inércia do legislador, ou seja, quem deve legislar essa lei não legisla, não cria essa lei, então estamos perante uma omissão inconstitucional. Por quê? Porque quem deve legislar, quem deve fazer a lei, que a Constituição manda que exista, não faz a lei. Muito bem. Daí vem a seguinte questão. Por que razão, então, o Grupo Parlamentar da UNITA teve esta iniciativa de, junto ao Tribunal Constitucional, apresentar este documento? Nós, desde 2012, que estamos a tentar avançar com uma iniciativa como essa, mas como sabe, em 2012, na legislatura de 2012-2017, nós tínhamos apenas 32 deputados. E a Constituição exigia um mínimo de 44 deputados. Depois, entretanto, subimos de 32 deputados para 51 deputados. Entretanto, confiamos na boa-fé do MPLA, que em 2015 a 2017 iniciou um processo de começar a legislar sobre as autarquias locais e também não colocamos. Entretanto, no mandato passado, 2017 a 2022, o presidente João Lourenço tinha prometido, inclusivamente, realizar eleições autárquicas em 2020. Todos nós ouvimos isso. Só que o presidente João Lourenço não realizou. E, portanto, chegamos à conclusão que existe, efetivamente, má-fé do lado dos nossos irmãos do MPLA. Havendo má-fé do lado dos nossos irmãos do MPLA, então vamos utilizar os mecanismos que a própria Constituição estabelece para fazer com que se cumpra a Constituição. E um dos mecanismos é efetivamente esta ação de fiscalização da omissão inconstitucional por violação da Constituição. E nós vamos encontrar isso no artigo 232. Muito bem. E este mesmo artigo, o que é que a lei diz? Ou seja, por lei, quanto tempo o tribunal tem para poder reagir? Ora bem, para o tribunal reagir, nós depois temos que procurar na lei orgânica do Tribunal Constitucional. E vamos ver na lei orgânica do Tribunal Constitucional o processo de fiscalização da omissão constitucional, o prazo, tramitação dos prazos, o tribunal, a partir do momento em que recebe, tem o prazo de 30 dias para elaborar o projeto de acórdão. Ok. E depois, o processo deve ter uma decisão final em 60 dias. Portanto, a partir do momento em que entrou no tribunal, em 30 dias temos que ter o projeto do acórdão e em 60 dias nós temos que ter uma resposta. Ou seja, é um processo célere, não é demorado.
Okay. Vamos exigir também que o Tribunal Constitucional cumpra com a sua própria lei. A lei orgânica do Tribunal Constitucional e a lei de processo constitucional. Muito bem. E em termos de cenários, possíveis cenários, que possíveis cenários a deputada pode prever ou ter em relação à resposta do Tribunal Constitucional, negativa ou positiva? Ora, conhecendo como conheço as nossas instituições, nós podemos ter jurisprudência, aquilo que eu chamo de jurisprudência positiva, aquilo que chamo de jurisprudência negativa, que é o que já nos habituamos e que, infelizmente, os nossos tribunais começaram a inventar. E o que é que eu chamo de jurisprudência positiva? É aquela que vai de encontro com aquilo que é cientificamente aceito em qualquer país no mundo. Okay? O que a ciência aceita e admite. Jurisprudência negativa, quando os nossos tribunais inventam princípios, inventam valores, inventam argumentos para justificar decisões políticas, ordens superiores, etc. Portanto, essa para mim é a jurisprudência negativa. Muito bem. Bom, nós estamos apenas a começar, então esta é a parte introdutória para podermos entender o nosso tema desta 32ª edição do seu podcast Conversa com o Deputado. Desde 2010 que o governo angolano vem prometendo realizar as autarquias locais, no entanto, até aqui têm sido adiadas. No Estado da Nação de 2023, o Presidente da República tirou toda a responsabilidade à Assembleia Nacional pela ausência das condições legais para a implementação legal das autarquias locais. Portanto, vamos ouvir o discurso do antigo presidente do grupo parlamentar do MPLA, Virgílio de Fontes Pereira. Portanto, caros compatriotas, na mensagem sobre o Estado da Nação, na abertura deste ano legislativo, o Presidente da República renovou o seu compromisso político com a institucionalização das autarquias locais, nos seguintes termos: mantemos o compromisso da institucionalização do poder autárquico, nos moldes em que vier a ser negociado pelos deputados da Assembleia Nacional. Fim de citação. Com aquelas palavras, o Presidente da República desafiou a capacidade de diálogo e de concertação política dos deputados das diferentes bancadas e representações parlamentares, aqui na Assembleia Nacional. É, pois, tempo de a Assembleia Nacional mostrar-se à altura de recuperar a sua vocação de espaço de articulação política, não apenas das forças aqui representadas, mas envolvendo outras forças políticas e cidadãos, individualmente ou em grupo, organizações da sociedade civil, igrejas, autoridades tradicionais, comunidades locais, comunidades angolanas no estrangeiro, etc. Dada a sua natureza representativa, não há, no mosaico político angolano, melhor espaço de concertação do que a Assembleia Nacional. O grupo parlamentar do MPLA, tal como no passado, assumirá as suas responsabilidades nesse processo e estará totalmente engajado na discussão, negociação e aprovação da legislação autárquica em falta e de outras complementares que se mostrem necessárias e incontornáveis para a concretização da institucionalização das autarquias locais. Acompanhávamos o discurso do antigo presidente do grupo parlamentar do MPLA, Dr. Virgílio de Fontes Pereira. Senhora deputada, no ano passado, depois do discurso que ouvimos, foi constituída uma comissão ad hoc, integrada pelos deputados do MPLA e da UNITA, para negociar a conclusão do pacote legislativo autárquico. A questão que coloco é a seguinte: como está a ocorrer este processo ou esta negociação? Ora, para lhe responder isso, deixe-me recordar-lhe antes que o ano passado, por volta de fevereiro, o grupo parlamentar da UNITA apresentou à sociedade civil
aos angolanos a sua ideia da lei, do projeto de lei de institucionalização efetiva das autarquias locais. E enquanto decorria o processo de auscultação da sociedade, 15 dias depois de nós iniciarmos esse processo, o Executivo rapidamente introduz um projeto, uma proposta de lei de institucionalização efetiva das autarquias locais que efetivamente não institucionalizava absolutamente nada. Ou seja, era uma lei de criação das autarquias, mas que não criava uma única autarquia sequer. Ora, chegamos a um impasse a partir do momento em que o grupo parlamentar, depois de recolher todas as contribuições da sociedade civil, e foram muitas, aqui em Angola e no exterior do país, e aproveito este momento para agradecer todos os cidadãos que apresentaram, enviaram as suas contribuições, e as suas contribuições foram efetivamente aceitas e introduzidas no nosso projeto de lei. Quando o grupo parlamentar da UNITA entrega o diploma na Assembleia Nacional, temos 2 diplomas. Ora, quando existem 2 diplomas na Assembleia de matéria similar, o regimento da Assembleia Nacional estabelece que deve haver uma comissão a trabalhar, a primeira comissão e outras da especialidade, no caso a 4ª comissão, para conseguirem unificar o documento. Só que o problema é que os 2 documentos eram completamente antagônicos, enquanto que o diploma que o grupo parlamentar apresentou criava as autarquias locais em 164 municípios, na altura os municípios existentes, ok? Em 164 municípios, não, em todos os municípios existentes. Portanto, nós já estávamos a prever o aumento dos municípios. Portanto, significa dizer que se aceitassem a nossa proposta, iriam ser implementadas as autarquias em todos os municípios existentes, fossem eles 164, 325 ou 521. Portanto, 581. Portanto, independentemente do número de municípios. Depois, o que aconteceu foi que a nossa proposta e a proposta do Executivo eram antagônicas, porque uma criava em todos os municípios e a outra não criava em município nenhum. Então, decidiu-se, a Presidente da Assembleia Nacional chamou os líderes das 2 bancadas, conversem, cheguem a uma plataforma de entendimento e venham com um documento final. Ora, foi criada uma comissão ad hoc, composta por deputados do MPLA, do grupo parlamentar do MPLA, deputados do grupo parlamentar da UNITA, que começaram então a tratar artigo por artigo as duas propostas, para ver se pudesse chegar a uma plataforma de entendimento. Portanto, uma comissão basicamente técnica. Essa comissão técnica chegou a um determinado ponto em que existiam determinados princípios que podiam ser considerados comuns, determinadas ideias que poderiam ser consideradas comuns, mas existiam algumas divergências. E quais eram estas divergências? As divergências eram exatamente na questão do município, abarcar todos os municípios ou alguns municípios, o tipo de autonomia, como é que se iria implementar, as fases de implementação, portanto, uma série de divergências que acabamos por parar os trabalhos e ir buscar orientação política dos nossos grupos parlamentares.
De lá para cá, essa comissão ad hoc nunca mais funcionou. Nunca mais reuniu. Isto foi, acho que, finais de agosto, salvo erro, princípios de agosto foi a última vez que esta comissão ad hoc se reuniu. Muito bem. Bom, nós vamos avançar, já estamos a começar a receber muitas perguntas. O WhatsApp está a passar no rodapé, o 931-559977. É o caso do internauta Felizmino Mário, que escreveu para nós: muito boa noite, senhora deputada, boa noite ao jornalista. Senhora deputada, com a aplicação da nova divisão político-administrativa, a UNITA ainda tem esperança de ter autarquias antes de 2027? Questionou o internauta Felizmino Mário. Basta haver vontade política. É assim, se eu crio 325 novos municípios, significa dizer que eu aumentei a máquina administrativa do Estado, que eu tenho recursos para pagar essa máquina administrativa do Estado. Ora, as autarquias servem exatamente para reduzir a máquina administrativa do Estado Central. Por quê? Porque eu nos 325 municípios não vou precisar de ter a máquina administrativa do Estado. Vou ter lá o autarca eleito, a Assembleia Municipal e o Executivo Camarário Municipal. Todos eles eleitos pelo cidadão. É exatamente isso que, infelizmente, quem não está comprometido com a democracia não quer fazer. Ora, nós estamos desde 1992, desde que se deixou o monopartidarismo para se introduzir a democracia multipartidária, com uma nova Constituição a estabelecer as autarquias. Estamos desde 1992 a tentar institucionalizar as autarquias. Ora, estamos há 23 anos de paz e continuamos a não querer institucionalizar as autarquias. Só pode ser falta de vontade política. E isto é grave, porque nós já vimos que vários exemplos aqui na África Austral, Angola é o único país que não tem autarquias locais. Muito bem. Senhora deputada, a sociedade entende que os dois partidos ou os dois grupos parlamentares estão a ver as autarquias apenas na vertente do controle e exercício do poder e não na vertente do desenvolvimento. Quer comentar? Escreveu a internauta Rosalina Camate. De maneira nenhuma. Nós, a UNITA, vemos as autarquias locais do ponto de vista do desenvolvimento das comunidades e, sobretudo, das comunidades que não têm acesso a nada. Aliás, o nosso presidente esteve agora no leste e verificou como é que estão os cidadãos angolanos que estão no leste, em extrema pobreza, em extrema miséria, sem acessos a serviços nenhuns, sem cuidados de saúde, sem assistência médica e medicamentosa, uma coisa que as autarquias iriam melhorar. Por quê? Porque não iriam precisar de Luanda para conseguir ter esses serviços ao nível local. Portanto, nós vemos as autarquias exatamente de forma diferente de quem está a fazer simplesmente gestão do poder, que é o caso do MPLA. O MPLA está a fazer gestão do poder, por isso é que não larga as autarquias locais. Porque eu tenho dito sempre, nós temos o Orçamento Geral do Estado. 90% do Orçamento Geral do Estado fica em Luanda. 10% do Orçamento Geral do Estado vai para as restantes 17 províncias. Agora, as restantes 20 províncias. É o que acontece. E é para pagar bens e serviços, não, é para pagar salários, porque os bens e serviços não estão a ser pagos. Por exemplo, agora estivemos no Mochico.
Com as autarquias, esta questão não vai depender do Poder Não Central? vai, ou não como é que vai será? depender, não vai depender do Estado Central de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Porque eu vou ter 3 níveis de atuação ao nível do Ministério da Saúde. Eu vou ter os postos médicos, eu vou ter os centros médicos que vão estar sob a administração dos autarcas e depois vou ter os hospitais, que vão estar, esses sim, sob a administração do Governo Central. E todo autarca que quer ser eleito de 5 em 5 anos vai fazer o quê? Vai colocar todas as condições para a sua população ter saúde e votar nele. Esse é o benefício das autarquias. E não só. Acontece isso na área da saúde, acontece isso na área da educação, acontece isso na área da agricultura, etc, etc. Muito bem. Bom, vamos avançar. Vamos fazer chegar as questões que estão a vir do WhatsApp e depois desta que vamos apresentar a deputada, vamos também dar uma olhada aqui na página UNITA Parlamento, onde tem muitas questões que estão a ser direcionadas a si. Eu vou começar com o internauta Amândio Francisco, que escreveu a partir do WhatsApp: boa noite, ligado a partir de Viana, saudações à ilustre deputada e a si, caro jornalista. No meu ponto de vista, o sistema que governa se opõe na mesa ao que lhe convém. O que não coloca, mesmo que tenha respaldo legal. E aqui vamos nos afundando cada vez mais por culpa do MPLA. É um contributo, escreveu o internauta Amândio Francisco. O internauta Vivaldo Denzel de Oliveira António escreveu: primeira pergunta, após a implementação das autarquias locais, quais serão os passos ou estratégias a implementar pelo Partido UNITA para o bem do povo angolano? Isto é, caso ganhe, e algo que é muito grave, ou queria escrever, é algo que é muito grave. Na verdade, são várias as questões, lá mais abaixo deixou o seu contributo, mas vamos ficar com esta. Ora bem, eu vim para falar sobre a fiscalização da inconstitucionalidade por omissão, o documento que nós fomos remeter ao Tribunal Constitucional. Basicamente estamos a falar da questão das autarquias, a inexistência das autarquias e porque que as autarquias não são institucionalizadas, e penso que acho que o cidadão não vai ficar chateado comigo se eu passar essa pergunta para o próximo meu colega que vai estar aqui, que vai falar exatamente sobre essas questões todas, sobre as eleições, as estratégias, etc, etc. Porque acho que é um tema que precisa de um estudo aprofundado, que já foi feito, continua a ser feito. Cada vez mais há mecanismos de se tentar não defraudar as eleições, nomeadamente a questão do registro eleitoral, e, portanto, acho que essas questões fogem um bocado ao tema que nós estamos aqui hoje a abordar. Muito bem. Os juízes do Tribunal Constitucional já dão algum sinal de fazer jurisprudência, ou esta ação do grupo parlamentar da UNITA terá o mesmo destino das anteriores, escreveu o Josimar Aurélio? Vamos aguardar e ver o que é que eles vão fazer. Temos 60 dias para esperar ver o acórdão. Primeiro 30 dias para que haja um projeto de acórdão, uma proposta de projeto de acórdão, e depois o processo tem de finalizar em 60 dias. Portanto, é isto que a lei orgânica do processo constitucional, a lei do processo constitucional vem estabelecer. O prazo máximo e decisão final do processo é de 60 dias, contados da data da conclusão do processo do juiz ao juiz presidente prevista no número anterior. Portanto, temos 60 dias para ficar à espera
é um processo que é célere. Muito bem. A UNITA conta com a sociedade nesta empreitada ou está a fazer por sua conta e risco? Nelma Joaquina. Eu penso que, salvo erro, foi o antigo bastonário da Ordem dos Advogados, não o atual, já tinha falado da questão da omissão inconstitucional, quer da lei que estabelece o habeas corpus, da lei que estabelece a objeção de consciência, da lei que estabelece, deixe-me ver aqui na Constituição, o direito de oposição política e a lei que estabelece a institucionalização efetiva das autarquias locais. Ora, já naquela altura, ele fazia um apelo aos partidos políticos, aos dois partidos políticos que tinham a possibilidade de solicitar isso ao Tribunal Constitucional e ao PGR, porque nos termos do artigo 232 podem solicitar ao Tribunal Constitucional a fiscalização da omissão inconstitucional o Presidente da República, o Procurador-Geral da República e 1/5 dos deputados em efetividade de funções. Ora, os únicos partidos políticos que na altura tinham 1/5 eram o MPLA, que tinha 151, salvo erro, deputados, e a UNITA, que tinha 51 deputados na altura. Portanto, 1/5 são de 220, são 44 deputados. Portanto, para se solicitar esse tipo de ação no Tribunal Constitucional, tem de se ter, no mínimo, 44 deputados disponíveis para assinar a petição para entrar no Tribunal Constitucional. Muito bem. Na página UNITA Parlamento temos a questão do internauta Suk Nguinamau Sambata. Espero eu ter pronunciado corretamente o seu nome, e se não, faz favor, corrija-me. Ele escreveu: boa noite, doutora Weba. Gostaria de saber que tipo de autarquias a UNITA defende que o senhor Francisco Viana não se revia nela ao ponto de chegar a se afastar do grupo parlamentar. Meu caro, eu não posso falar por terceiros. O senhor deputado Francisco Viana tem as suas razões para sair do grupo parlamentar. Só ele é que pode efetivamente dizer quais são as razões que lhe fizeram abandonar o grupo parlamentar da UNITA. Agora, relativamente ao tipo de autarquias que a UNITA defende, são aquelas que estão na Constituição da República de Angola. Se for aos artigos 213 e seguintes da nossa Constituição, vai verificar o tipo de autarquias que a UNITA defende. São aquelas que estão na Constituição. Portanto, autarquias com autonomia administrativa, político-administrativa, económica, financeira, com eleições nos seus órgãos, o presidente é eleito, a Assembleia Municipal também é eleita, portanto, pelos cidadãos que efetivamente vivem no município e são maiores de 18 anos. Basicamente, o tipo de autarquias que a UNITA defende é esse. E há uma questão particular que a UNITA defende, e sempre disse publicamente, que é a questão de Cabinda, que a UNITA defende uma autarquia supramunicipal de Cabinda, portanto, com uma máxima autonomia, uma autonomia reforçada,
não uma autonomia como a autonomia local simples, a autonomia local prevista no artigo 218, número 1, mas uma autonomia reforçada em que os poderes desta supramunicipalidade são reforçados relativamente ao Estado Central. Nós vamos a Cabinda e vamos apresentar à sociedade de Cabinda a nossa ideia de autarquia supramunicipal com máxima autonomia do ponto de vista político, econômico, social, administrativo e cultural. Portanto, é isto que a UNITA defende. Muito bem. O Eliezer Buraca Eliezer escreveu: caríssima deputada, doutora Miela Weba, a Constituição da República permite a nova divisão político-administrativa do território sem a revisão constitucional? Escreveu o Eliezer Buraca Eliezer. Sim, a resposta é sim. Se formos ao artigo 5º da Constituição, vamos verificar que a organização do território, o número 3, a República de Angola organiza-se territorialmente para fins político-administrativos em províncias e estas em municípios, podendo ainda estruturar-se em comunas e em entes territoriais equivalentes nos termos da Constituição e da lei. Ou seja, a Constituição permite que o legislador, no caso a Assembleia Nacional, decida aumentar o número de províncias e o número de municípios. Nós podemos ter 10 municípios, ou 20 municípios, ou 500 municípios, ou 1000 municípios, não há problema nenhum. Ok? A Constituição não precisa ser revista para aumentar ou diminuir o número de municípios ou o número de províncias. Muito bem. O que diz a Constituição em caso de omissão de matérias como esta? Quem é penalizado ou instado a reparar a omissão? Escreveu o internauta Paulo Eusébio. Ora, a Constituição não estabelece uma sanção, mas no número 2 do artigo 232, ela estabelece que, verificada a existência de inconstitucionalidade por omissão, o Tribunal Constitucional dá conhecimento desse facto ao órgão legislativo competente, no caso, a Assembleia Nacional, para a supressão da lacuna. Ou seja, esta lei devia existir. Não existe. O que é que acontece? O Tribunal dá a conhecer ao órgão que devia criar a lei que ele deve efetivamente criar a lei. E uma ordem do Tribunal, de acordo com a Constituição, é de cumprimento obrigatório. Portanto, aquele órgão, recebida esse acórdão do Tribunal, obrigatoriamente tem que legislar. Ok. Qual é a relação entre a inconstitucionalidade por omissão e o princípio da legalidade da administração pública local? Escreveu Félix Pause. Qual é a relação? Qual é a relação entre a inconstitucionalidade por omissão e o princípio da legalidade na administração pública local? Ora bem, o princípio da legalidade é um dos fundamentos do Estado de Direito. Ou seja, o Estado de Direito é aquele que se baseia em regras e princípios jurídicos. E o Estado de Direito democrático, vamos associar aqui a questão da democracia, é aquele que se baseia em regras e princípios jurídicos e democráticos, onde toda atuação, nesse caso ele falou da administração local, tem de se basear em regras e princípios jurídicos, tem de se basear na legalidade,
Não pode haver violação nem da Constituição, nem da lei. E, portanto, tudo que a Constituição impõe que exista, deve efetivamente existir. Não existindo, há omissão. Muito bem. Vamos avançar. Boa noite, daqui fala Hilário Agostinho Diniz, propriamente de Viana. Gostaria de saber qual dos métodos a oposição possa vir usar para que haja as autarquias locais, mesmo sabendo que o partido no poder infringe a lei, escreveu o Hilário Agostinho Diniz. Não compreendia a primeira parte. Ele gostaria de saber qual dos métodos a oposição possa vir usar para que haja as autarquias locais, mesmo sabendo que o partido no poder possa infringir a lei. Pois, já me estão a perguntar coisas mais do âmbito político, propriamente do âmbito jurídico. Nós precisamos, enquanto angolanos, perceber que as autarquias são efetivamente necessárias. O país está atrasado porque nós não temos autarquias. E cada ano que passa, o país torna-se mais atrasado ainda porque não temos autarquias. Não há justa redistribuição da renda e da riqueza nacionais porque não há autarquias. Nós não conseguimos elevar os níveis de desenvolvimento humano para outros patamares. Muito pelo contrário, nos últimos 8 anos regredimos consideravelmente ao ponto de termos mais de 17 milhões de pobres em Angola, porque nós não temos autarquias locais. Porque um dos mecanismos para fazer redistribuir o dinheiro é efetivamente as autarquias locais. É o orçamento participativo, onde os cidadãos, ao nível das autarquias, votam nos seus representantes e esses fazem o orçamento participativo, as suas assembleias aprovam os orçamentos participativos para implementar na comunidade a bem dos municípios. Ninguém quer ver o seu município mal, todos nós vivemos num município, todos nós queremos ver o nosso município limpo, com saneamento básico, com água potável, energia elétrica, escolas com qualidade, hospitais com qualidade, centros e postos médicos com qualidade. Portanto, é disso que nós estamos a falar. É verdade que as autarquias não são uma varinha mágica, não são, mas que geram desenvolvimento, geram. E o caso que nós podemos dar de exemplo é Cabo Verde. Cabo Verde é um exemplo vivo de como as autarquias mudam, transformam um país. Com pouco dinheiro é possível fazer muito. Muito bem. Se o autarca for do município, tiver contato com os seus eleitores, for eleito de facto pelos eleitores, e ele tiver a tripla fiscalização, ele é fiscalizado pelos tribunais, é fiscalizado pelo titular do Poder Executivo, é fiscalizado pela Assembleia Municipal e, por último, ele é fiscalizado pelos eleitores de 5 em 5 anos. Os eleitores só podem fiscalizar de 5 em 5 anos, com o voto. Durante o mandato, ele é fiscalizado pela Assembleia Municipal, ele é fiscalizado pelo titular do Poder Executivo e ele é fiscalizado pelos tribunais, nomeadamente o Tribunal de Contas. E, portanto, a lógica de que, não, nós vamos replicar a corrupção do Estado Central para as autarquias locais é um falso problema, porque aí há tripla fiscalização. Muito bem. Senhora deputada, fala-se de medo,
por parte de quem governa de institucionalizar as autarquias locais, pelo menos é o que se ouve, é o que é transmitido pelas redes sociais. O que é que poderia dar medo, ou que consequência a implementação das autarquias traria para Angola, já que fala-se de medo? Só para dar um exemplo, em 2022, se nós, as eleições de 2022, se fossem eleições autárquicas, o MPLA só governaria a Kisama. Todos os outros 9 municípios de Luanda, na altura, os 9 municípios de Luanda, seriam governados pela UNITA. Esse foi um dos motivos pelos quais o presidente João Lourenço decidiu retalhar Luanda como retalhou, e agora temos os municípios todos que temos em Luanda, exatamente por causa dos resultados eleitorais de 2022. O que é que aconteceria caso houvesse as autarquias hoje? Exatamente a mesma coisa. Metade mais de metade dos municípios estariam sob tutela da UNITA, mas o MPLA não ficaria só com um. Okay. Ficaria com mais alguns. Muito bem. Okay? Bom, boa noite, doutora. Qual é a diferença entre as instalações das autarquias e as atuais instalações das administrações municipais? É a primeira. Mais abaixo tem outras questões, mas vamos começar com esta. Qual é a diferença entre as instalações das autarquias e as atuais instalações das administrações municipais? Ora, isso é uma confusão que infelizmente o MPLA quer impor aos angolanos. De acordo com a Constituição, em lado nenhum a Constituição prevê as administrações municipais. E, portanto, quem deve representar o titular do Poder Executivo, quem deve representar o Presidente da República na província é o governador. Abaixo disso estão os municípios. Os municípios, de acordo com a Constituição, têm que ter um autarca, eleito pelo povo que vive no município. É o que estabelece a Constituição. O MPLA quer fazer o contrário. Quer impor uma administração municipal ao lado de uma administração autárquica. Ora, quer duplicar custos que podiam servir para o benefício de outras situações prioritárias. Eu não preciso de ter 2 cidadãos a fazerem a mesma coisa no município. De acordo com a Constituição, eu tenho que ter um cidadão eleito pelos munícipes para resolver as questões do município e deixar cair o administrador municipal. Estou a falar assim, terra a terra, muito para bem. Ver se conseguem me compreender bem as manobras, neste caso, que se querem fazer para não se implementarem as autarquias locais de acordo com aquilo que está estabelecido na Constituição. E houve um internauta que perguntou o que está na base de diferentes interpretações das leis entre os deputados ligados à UNITA e ao MPLA. Boa pergunta. O que está na base das diferentes interpretações é o sentido patriótico de servir Angola e os angolanos. Só posso responder assim. Porque nós verificamos que quando a Constituição foi aprovada, tivemos vários professores de Direito Constitucional portugueses que vieram avaliar a nossa Constituição e chegaram exatamente à mesma conclusão que a UNITA tinha chegado. E, portanto, significa dizer que os nossos irmãos do MPLA estavam de má fé, a interpretar de modo errado e a fazer de modo errado aquilo que era efetivamente desvirtuar um sistema de governo
que tem a sua origem nos Estados Unidos e que deve ter freios e contrapesos, os famosos checks and balances. Ora, hoje, como não temos freios e contrapesos, o que é que acontece? O Parlamento está refém do Presidente da República e o Presidente da República faz do Parlamento o que bem entende. E é por isso que até hoje não temos as autarquias, não temos a lei que institucionaliza de modo efetivo as autarquias locais, porque o Presidente da República não quer. Porque o Presidente da República é, ao mesmo tempo, o Presidente do MPLA. E, enquanto Presidente do MPLA, ele dá ordem à sua bancada para não avançar com a institucionalização das autarquias locais. Nós, enquanto cidadãos, continuamos a exigir que o Presidente diga efetivamente quando é que ele vai institucionalizar as autarquias locais. Porque ele prometeu 2020. Nós estamos em 2025, já foi há 5 anos. Portanto, o Presidente mentiu ao país. E continua a mentir, dizendo que está engajado, e o MPLA abriu o seu ano político a dizer que agora sim vamos para as autarquias locais. Eu acho que é mais uma mentira, porque já andamos nisso há mais de 30 anos. E, portanto, já andamos isso há mais de 30 anos, eu continuo a ficar cética em saber se efetivamente estão a ser sérios ou não e se vão fazer em todos os municípios, porque a ideia deles sempre foi fazer de modo gradual, o tal gradualismo territorial, que põe em causa o princípio da igualdade entre os angolanos, e eu tenho dito sempre isso. Nós somos todos angolanos, temos os mesmos direitos, os mesmos deveres e devemos ter as mesmas oportunidades de participação política no que as autarquias diz respeito. E, portanto, todos nós estamos num município, todos nós devemos ter o direito de participar e escolher os nossos representantes nos municípios. A deputada fala de... o problema do gradualismo geográfico ainda não ficou ultrapassado? Como é que está? Meu caro, nesse momento, se nós tínhamos 164 municípios, certo? Aumentaram para 325. Ok. Se disserem que não vamos fazer eleições apenas nos antigos 164 municípios, é gradualismo, ou não é? Muito bem. É nesse aspecto, porque os novos municípios ainda não têm condições, etc, etc, ainda é preciso criar condições e uns estão na capoeira, o administrador municipal trabalha numa capoeira, ainda não tem condições, etc, etc, e portanto isso é tudo pensado, infelizmente, não para benefício dos angolanos, mas em prejuízo dos angolanos, que precisam de dignidade, precisam de viver em condições na pátria do seu nascimento. Muito bem. O Carlos Alberto questiona por que as autarquias não são entregues às atuais instalações das administrações municipais e em que medida a nova divisão político-administrativa do país condiciona a realização das autarquias locais? Eu penso que não condiciona, basta haver vontade política, e era mesmo só transferir, efetivamente, as atuais administrações municipais para as autarquias locais e tínhamos o problema resolvido. Muito bem. Se as autarquias, ele insiste nesta outra questão, se as autarquias ocorrerem apenas nos municípios, mudará alguma coisa com os governos provinciais a serem nomeados pelo Presidente da República? Mudará, porque os municípios terão autonomia, terão governo próprio, terão orçamento próprio. Muito bem. O Félix insistiu na outra questão, o Félix pausa. O que caracteriza a inconstitucionalidade por omissão no contexto da implementação das autarquias locais? Ora, o artigo 242 da Constituição estabelece o seguinte:
A institucionalização efetiva das autarquias locais é definida por lei. Essa lei não existe. Estamos mediante uma omissão inconstitucional. Muito bem. O Raimundo Lumbo escreveu: cordiais saudações, doutora Ueba. Gostaria de dizer que sou grande admirador da sua pessoa. A minha questão é: uma decretada a possível inconstitucionalidade por omissão da não implementação das autarquias locais, quais serão, em termos práticos, os efeitos desta declaração? Os efeitos dessa declaração são a existência de um acórdão que vai ser enviado para o órgão que deve legislar, no caso a Assembleia Nacional, para que supra a lacuna, ou seja, para que legisle. E as decisões dos tribunais, nos termos da Constituição, são de cumprimento obrigatório. A Assembleia Nacional vai ter mesmo que legislar. Muito bem. O Fernando Chipiaca escreveu: por favor, pergunte na senhora deputada se neste momento faz sentido litigar nos tribunais a questão das autarquias, ao invés de escrever o jantar, mas pensou que ele queria escrever juntar energias para as eleições de 2027, no caso, servir como bandeira da campanha. Fernando Chipiaca. Meu caro, nesse momento, o grupo parlamentar está com uma série de iniciativas que vai tornar públicas nos próximos dias, no sentido da matéria que aludiu, ou seja, a questão das eleições gerais. Todavia, nós não podemos nos esquecer que foi uma promessa eleitoral da UNITA que este mandato seria um mandato de lutar pelas autarquias. E, portanto, nós estamos a cumprir aquilo que nós efetivamente prometemos a quem nos elegeu e quer efetivamente que hajam autarquias em Angola. Portanto, as autarquias não são para os partidos políticos, as autarquias são para os cidadãos. É o exercício máximo da cidadania nos municípios. É aquilo que se chama de democracia participativa e, portanto, nós, como democratas convictos, temos que exigir aquilo que está consagrado na Constituição como o máximo da democracia participativa, que são efetivamente as autarquias locais. Muito bem. São muitas as questões, mas vamos avançar para esta. Como vai a construção de infraestruturas autárquicas baseadas no PIM? Ora bem, a questão do PIM. A questão do PIM tem sido controversa e, infelizmente, eu não vejo a PGR a fazer nada relativamente a essa questão, porque temos conhecimento de vários desvios de dinheiros do PIM. O PIM é o Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, que visava criar condições nos municípios de infraestruturas. A sua verba inicial saiu do Fundo Soberano e foi aplicado nos 164 municípios, mas nós sabemos que muitos dos programas do PIM estão parados, muitas obras estão paradas, e, portanto, esse dinheiro não gerou desenvolvimento para as comunidades. Exatamente porque a fiscalização não é feita de modo triplo. Ok?
Então, como a fiscalização não é feita de modo triplo, o que é que acontece? Aquele indivíduo recebe o dinheiro, sabe que o seu governador, o governador é seu amigo, vai lhe proteger. Então, o que é que ele faz? Desvia o dinheiro. É assim que nós estamos, infelizmente. A corrupção continua e continua a níveis altos. Muito bem. Bom, vamos priorizar este internauta que escreve e nos acompanha. A tutela de mérito deixou de existir na Constituição. Quando? Quando é que deixou de existir? Deixou de existir a partir da revisão constitucional de 2021. Ok. O único artigo que estabelecia a tutela de mérito era efetivamente este 242, o número 1, que foi revogado. Portanto, já não existe tutela de mérito na Constituição. E agora, o que é que acontece? Nós temos um autarca com autonomia para governar, mas ele é fiscalizado e essa fiscalização é simplesmente uma tutela de legalidade. Artigo 221 da Constituição. Ou seja, a entidade tutelar, que é o titular do Poder Executivo ou quem o representar, vai verificar apenas se os atos praticados pelo autarca são legais ou não. Se os atos praticados pelo autarca violarem a lei, ele anula aqueles atos. Se não, ele não pode anular. Se os anular, o autarca pode recorrer aos tribunais administrativos nesse caso. Muito bem. Bom, vamos avançar com a questão do internauta Damião João. Escreve, doutora, na nova divisão político-administrativa tem município fora do desenvolvimento habitacional, escola, hospital, etc. Uma vez autarquias seja realizada, escreveu assim, onde vai sair a receita, ou melhor, seria a receita para sustento do autarca, Damião João? A receita do sustento do autarca vai sair do orçamento da autarquia. Muito bem. E o orçamento da autarquia é feito com base no artigo 215, para eu não errar, deixe mesmo. À vontade, nada. Que a Constituição é mesmo para isso. Os recursos financeiros das autarquias locais compreendem, entre outros, as transferências do Estado, Orçamento Geral do Estado, os impostos, taxas e outras contribuições fiscais, físicas e demais rendimentos estabelecidos na lei. Muito bem. Portanto, o orçamento da autarquia é feito de acordo com este número 4 do artigo 214. Okay? Bom, no Facebook, Unita Parlamento, o internauta Generoso Manuel escreveu: a violação por omissão ou negligência da Constituição referente à não criação de instrumentos jurídicos regular as eleições autárquicas constitui fundamento com mérito para abrir um processo de queixa ao Tribunal Constitucional? Sim. Nos termos do que eu já estabeleci aqui. Muito bem. É omissão inconstitucional, porque a lei não existe. O legislador constituinte impõe, ordena, comanda. Acho que não encontro mais um adjetivo. Que a lei exista
no 242, número 2. Essa lei da institucionalização efetiva das autarquias locais não existe. Então, estamos em presença de uma omissão inconstitucional. Muito bem. O Hilário Agostinho Diniz escreveu: Doutora Weber, como nós, povo, devemos ajudar para que as autarquias possam ser uma realidade em Angola? Escreveu o Hilário Agostinho Diniz. Como é que o povo pode ajudar para que as autarquias possam ser uma realidade no país? Como é que o povo pode ajudar? Os cidadãos, infelizmente em Angola, os cidadãos exercitam pouco a sua cidadania. Infelizmente, raramente participam em movimentos de cidadania. Onde estão, só querem ganhar o seu pão a cada dia, que é perfeitamente legítimo, e cada vez mais acham que falar de autarquias é meter-se em questões políticas, o que não é verdade. As autarquias são é uma questão de cidadania, é uma questão que deveria preocupar a todos. Todos nós deveríamos exigir a sua efetivação, e porque os benefícios podemos ver num curto espaço de tempo. Muito bem. Já que a doutora fala de benefícios, o internauta Adão Calai fez uma questão que vai de encontro àquilo que a doutora falou agora. Boa noite, doutora Weber. Fala a partir do Kwanza Sul, município de Kassong. A minha pergunta é: será que com as autarquias no país teremos melhorias de vida dos angolanos? E as estradas que o colono deixou em picadas serão asfaltadas? Escreveu o Adão Calai. Claramente, porque o autarca sabe que de 5 em 5 anos ele vai estar sob o escrutínio do cidadão. Então ele tem que gerar desenvolvimento para poder ser eleito. Portanto, basicamente, todo e qualquer autarca vai querer, pelo menos, ficar 2 mandatos e deixar uma boa obra para a sua comunidade. Portanto, eu penso que, desse ponto de vista, as autarquias têm esse benefício. Muito bem. O internauta Calamidade Verbal escreveu: se fosse para escolher entre a alternância e autarquias, o que a doutora entende ser prioritário? Escreveu Calamidade Verbal. Ambas. Ambas são prioritárias. Muito bem. Não posso escolher uma ou outra. Ambas são prioritárias. O país necessita, Angola precisa, quer de uma, quer de outra, com urgência. Muito bem. E já que fala-se de autarquias, a doutora pretende um dia, caso se realize autarquias, ser autarca, e se quer ser, em qual região do país irá concorrer? Olha, eu ia concorrer no meu município. Eu sou da Engombota, eu ia concorrer ao município da Engombota. E quais dificuldades tem Era antigamente o município de Luanda era maior, agora repartiram. Olha, acho que com este retalho que fizeram do município de Luanda, acho que quando convocarem as eleições vão me facilitar a vida. Estou pronta, se o meu partido tiver vontade de me apoiar, estou pronta para me candidatar pelo município da Engombota.
E já que fala do seu município, quais dificuldades tem e o que é que acha que será prioritário resolver? Olha, o saneamento básico é uma das coisas terríveis do município da Ingombota. Saneamento básico. Depois temos a questão da água potável. Mais água potável, aquela que é incolor, inodora, insípida, própria para consumo humano, sem recurso à lixívia caseira. Portanto, são os grandes desafios no município da Ingombota. Muito bem. E em relação à pretensão de um cidadão querer concorrer, e permita-me o pleonasmo, quais os processos deve ser usado para se tornar autarca? O que é que pode explicar para os internautas que nos acompanham neste momento? Ora, os cidadãos podem concorrer de duas formas, ou através dos partidos políticos, ou através de grupos de cidadãos. A lei permite que a lei orgânica sobre as eleições autárquicas permite que a candidatura seja suportada por um partido político ou por um grupo de cidadãos. Portanto, já está a ver que nas eleições autárquicas a tónica não são os partidos políticos, a tónica são os cidadãos. Muito bem. O internauta Alfredo dos Santos deixou aqui agora uma questão que penso que a deputada já falou, mas eu vale recordar. Porquê o recuo de João Lourenço nas suas promessas sobre as autarquias? Penso que só o presidente João Lourenço é que pode responder isso. Mas acho que o resultado eleitoral de 2022 é que lhe fez recuar. Porque antes disso tinham feito um estudo e verificaram que a sua popularidade tinha vindo a decair, e a decair de forma estrondosa, inclusivamente com a possibilidade de efetivamente perder as eleições. Eu continuo a dizer que nós, a UNITA, vencemos as eleições, mas não quero entrar neste debate. Os 48,5 que nos foram roubados permitiam que a UNITA fosse efetivamente poder, mas não quero entrar neste debate. Mas acho que o susto que apanharam do resultado eleitoral de 92 é que fez efetivamente recuar e reestruturar a estratégia toda e fazer o que se está a fazer agora relativamente ao país, retalhar o país como estão a retalhar os municípios como estão a retalhar, exatamente por causa do resultado eleitoral que tiveram em 2022, e a criação de muitos partidos políticos para a dispersão do voto em 2027 também faz parte dessa estratégia. Muito bem. Sobre o que é prioritário, que foi questionado pelo internauta, calamidade verbal entre a alternância e autarquias, o mesmo insiste noutra questão: como é possível, em simultâneo, haver alternância e autarquias ao mesmo tempo, uma vez que ambos exigem muitas receitas? Perguntou o internauta calamidade verbal. É possível, ambos exigem muitas receitas. Eu posso fazer eleições autárquicas, posso fazer eleições gerais ao mesmo tempo. Moçambique, se conhece a realidade de Moçambique, nas eleições legislativas, eles fazem a eleição presidencial, um boletim, eleição legislativa, outro boletim, e a eleição, acho que é regional, salvo erro, outro boletim. Portanto, é possível fazer aquilo que em 1992 nós fizemos, 2 boletins na mesma eleição. Em 1992 nós tivemos a eleição presidencial e tivemos um boletim para a eleição legislativa. Agora, a nossa Constituição permite apenas Presidente da República e deputados
numa única lista, eleição geral. E depois a eleição autárquica, podem ser convocadas no mesmo dia. Muito bem, o internauta Matulekele Salabissala, espero ter pronunciado corretamente o seu nome, escreve: Doutora Weba, qual é a implantação da lei sobre os funcionários da administração pública e com cargos públicos entrarem com vestes partidárias? Francamente, eu não estou a entender a pergunta. Qual é a implantação da lei sobre os funcionários da administração pública? Os funcionários da administração pública vão continuar a ser funcionários da administração pública porque têm um contrato com o Estado, têm um vínculo com o Estado enquanto funcionários públicos. Portanto, com cargos públicos entrarem nestes com vestes partidárias. Ora, um funcionário público não está impedido de ter veste partidária, salvo aqueles que devem efetivamente serem apartidários, nomeadamente as forças de defesa e segurança nacional. Os serviços de inteligência deveriam ser apartidários. Os serviços, os efetivos da Polícia Nacional deveriam ser apartidários e os efetivos das Forças Armadas Angolanas também deveriam ser apartidários e atuar exatamente como apartidários. Nós vemos, por exemplo, infelizmente, os serviços de inteligência não servem ao Estado, servem ao partido político que está no poder. Infelizmente, deveriam despir-se de vestes partidárias e trabalharem mais para a pátria. Provavelmente os milhões e milhões, os bilhões e bilhões de dólares provavelmente não teriam saído da Angola e hoje nós estaríamos numa situação económica muito melhor se os serviços de inteligência fossem efetivamente apartidários e fizessem o seu trabalho como deve ser. Muito bem, Sra. Tonda, existem dois projetos que é implementado pelo governo angolano, o projeto Quenda e o PIM. Estes projetos seriam suficientes, as verbas alocadas para este projeto seriam suficientes para dar início ou alguma coisa a fazer para facilitar a implementação das autarquias? O que é que pode dizer sobre isso? Eu penso que não. Primeiro, o projeto Quenda é um projeto comparticipado com a União Europeia. E é um projeto de existencialismo mínimo, que infelizmente coloca os cidadãos na condição de mendigos, porque os preços da cesta básica não estão, como é que eu diria, de acordo com aquilo que esses cidadãos recebem mensalmente. Portanto, é verdade que muitas famílias sobrevivem com aquilo, basicamente é um milagre, porque é muito pouco e é indigno, é uma verba que é indigna. Eu acho que o governo até deveria ter vergonha de vir a público falar deste programa Quenda, porque aquela verba que se dá é uma verba indigna para um país tão rico como Angola, em que a justa redistribuição da riqueza nacional deveria efetivamente acontecer se tivéssemos dirigentes mais sensíveis à dor do próximo, à dor do angolano, nosso irmão. Bom, vão indo surgindo mais questões. Nós estamos já quase à reta final do nosso programa. Antes mesmo de encerrarmos, nós queríamos ouvir da deputada quais recomendações pode deixar para quem nos acompanha dentro ou fora de Angola.
Ora, basicamente, gostei de cá estar. Devo dizer que gostei de cá estar. Nunca tinha cá estado. Agradecer o trabalho que essa magnífica equipa tem estado a fazer. São 4 jovens valorosos que estão aqui todas as segundas-feiras. Ontem, infelizmente, não foi possível fazermos, porque houve uma sobreposição da agenda de minha parte, mas todas as segundas-feiras o Conversas com o deputado está no ar para ver essa interação com os internautas. O que eu acho é que, bom, os temas limitam um bocado as respostas, porque os internautas querem perguntar tudo mais alguma coisa. Eu estou a ver aqui várias perguntas e não dá para responder a todos, mas numa próxima oportunidade poderei responder essas perguntas que estão a fazer, e um bem-aja a todos. Realmente, foram várias questões por escrito, mas nós só agora conseguimos receber uma por áudio, para não nos dizerem que estamos a censurar. Pedimos a compreensão da deputada. Okay. Vamos priorizar este internauta que mandou pelo WhatsApp, o número está a passar no rodapé. É contraditório. Uma segunda pergunta. Para nós, os acadêmicos, é um pouquinho contraditório, não é? Ter que ser jogador e árbitro ao mesmo tempo. O que é que acontece? Nós também nós somos povo, apesar que apoiamos, mas também temos algumas críticas a tecer ao grupo parlamentar da UNITA. Sempre que há uma lei que favorece os interesses do grupo parlamentar da UNITA, nesse caso, para aqueles que são juízes e ao mesmo tempo advogados, estou a falar dos políticos empresários, uma lei que favorece a sua empresa, o que é que ele faz? Ele vai meter simplesmente a mão no ar, que é para votar a favor daquilo que ele favorece. E se tiver uma lei ao contrário disto, então ele simplesmente mantém-se, ou abstém, ou vota contra. Então não acha que já está na hora de escolher um caminho, ou política, ou ramo empresarial? Bom, terminou a questão do internauta. Eu não consegui ouvir o nome, não sei se a Regi depois me vai ajudar, mas é essa a questão apresentada por ele. Francamente, com a exceção do deputado Francisco Viana, não conheço um outro empresário que esteja na bancada parlamentar da UNITA. E, portanto, francamente, é difícil responder essa questão, porque, de facto, eu não sou empresária, os meus colegas não são empresários, e, portanto, é complicado. Estamos a fazer política porque acreditamos que é um exercício de cidadania, uma das formas de exercício de cidadania, com muita abnegação, com muita entrega, com muito patriotismo, com muito sentido de Estado, e, portanto, é o que nós temos tentado a fazer durante esta caminhada, essa longa caminhada que começou em 1992. O parlamentarismo angolano, de facto, começou em 1992 e até ao momento. E, portanto, eu penso que são as considerações que eu posso tecer relativamente à questão que foi formulada. Muito bem.